Olá, sou Jacopo Viti, sou professor no Instituto Internacional de Física da UFRN, em Natal, e quero apresentar brevemente este artigo em colaboração com Giacomo Gori, que é um postdoc na Itália, anteriormente da SISA e agora da Universidade di Padova. O artigo che foi pubblicado pela rivista Physical Review Letter apresenta um estudo inédito do modelo de Ising em duas dimensões ao ponto crítico. Então, brevemente, o modelo de Ising é provavelmente um dos modelos mais importantes da física estatística e foi introduzido na segunda década do século passado, então faz muito tempo. É um modelo paradigmático para descrever transições de fases que se apresentam em presença de uma quebra espontânea de uma simetria. A termodinâmica do modelo foi resolvida exatamente nos anos 40, então ano da Segunda Guerra Mundial, para o físico Larson Sager, num artigo que é considerado um clássico da física moderna. O hamiltoniano do modelo é formulado em termos de variáveis clássicas que podem assumir somente dois valores, mais ou menos um, e o diagrama de fase apresenta duas fases, uma fase onde o valor esperado do parâmetro do ordem é zero, uma fase desordenada, então, e uma outra fase onde o valor esperado do parâmetro do ordem pode ser diferente de zero, então na fase ordenada. As duas fases são separadas por um ponto crítico, onde o sistema é invariante por transformações de escala ou, em termos mais modernos, transformações conformes. A teoria que descreve as flutuações das observáveis ao ponto crítico foi formulada por três físicos russos, Belavin, Polyakov e Zamolodchikov, nos anos 80, e se chama uma teoria conforme. Em particular, a teoria conforme prevê que as funções de correlações a grandes distâncias tenham um comportamento descrito por uma lei de potência. Nos anos 90, todavia, foi conjecturado que ao ponto crítico pudesse existir também singularidade tipo logarítmico que sinalizassem a possibilidade de uma representação mais complexa da álgebra conforme. Até agora, não foram observadas funções de correlações com singularidade logarítmica em modelos de física estatística, como por exemplo o modelo de Ising, e não era então completamente claro se teorias conformes logarítmicas fossem de verdadeira relevância em física ou não. Nesse artigo, pela primeira vez, calculamos no modelo de Ising uma função de correlação com uma verdadeira singularidade logarítmica e mostramos em maneira clara como seja necessário estender a simetria conforme para incluir também este tipo de singularidades. Em particular, a função de correlação representa a probabilidade que quatro pontos estejam no mesmo cluster no modelo de Ising e, portanto, é associada a um observável que tem natureza geométrica. Eu acho que o artigo é interessante porque mostra pela primeira vez, em maneira exata, uma aplicação da teoria conforme logarítmica a um modelo de física estatística muito importante, como o modelo de Ising, e porque evidencia também como seja necessário estender a teoria conforme para incluir também objetos que têm uma natureza geométrica, em particular fratal.